Fala, meu povo! Léo aqui e seja bem-vindo à minha biblioteca. No vídeo de hoje eu vou falar de uma história que é pouco conhecida e é uma história da Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar um pouquinho da história das Bruxas da Noite, tá? Esse livro aqui é da Rita Armeni e ele conta uma história de um regimento feminino da Rússia que lutou na Segunda Guerra Mundial. Antes de falar do livro, queria falar um pouquinho da autora, então dessa vez eu tô com uma colinha aqui também, então às vezes vou usar a minha cola, deixa eu pegar aqui. Então a Rita Armeni, ela é escritora, jornalista, ela é italiana, ela já foi inclusive porta-voz do ex-presidente da Câmara italiana, e ela resolveu montar esse livro aqui para contar a história das Bruxas da Noite, que é um regimento composto somente por mulheres, que lutou lá na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, mas que nem todo mundo conhece, tá? Então, esse é um livro bem interessante. Eu gosto muito de livros que contam histórias reais, principalmente histórias reais que a maior parte das pessoas não conhece. Então, eu gosto muito de ser surpreendido por histórias reais. Beleza? Bom, agora vamos falar do livro. Bom, de maneira geral, é um livro curto, tá? Então, essa é a capinha dele aqui. Tem um livro de 248 páginas. Eu li em 2 dias, não o dia inteiro, obviamente, mas assim, tipo, dois períodos ali dedicados pro livro já foi suficiente. E é um livro que me surpreendeu muito, tá? Eu também não tinha muita expectativa, achei que ia ser aquele livro bem de aeroporto que fala, né? Aquele livro meia boca, e me surpreendeu muito porque é muito bem escrito, fatos reais, e o jeito que é narrado é bem bacana, tá? O livro ele é narrado pela Irina, tá? Não vou falar o sobrenome dela porque é russo e daí é complicado, né? Que na verdade é a última bruxa viva na época que esse livro foi escrito, se eu não me engano 2011 ou 2016, eu não lembro. Então, ela tinha 96 anos, ela ainda estava viva, e ela foi entrevistada pela autora, foi entrevistada pela Ritana, e ela conta a história das bruxas. A Irina, ela foi suboficial, subcomandante do regimento, é o regimento de número 588, e foi um regimento composto só por mulheres, tá? Tudo isso começa com a Marina, acho que é Marina Rostova, alguma coisa assim, quando ela pede para o Stalin montar um regimento só de mulheres. Então ela acreditava muito no poder feminino, acreditava que as mulheres poderiam contribuir mais na guerra. Para quem sabe a história da Segunda Guerra Mundial ali, então por um bom tempo a Rússia estava perdendo a guerra, e as mulheres eram somente usadas como mecânicas, armeiras e no máximo ali como enfermeiras. Então elas não estavam combatendo ativamente. A Marina já tinha um histórico sensacional de voos, ela quebrou alguns recordes, sobreviveu, já era super condecorada, então ela tinha esse acesso ao Stalin, e então ela era super reconhecida, e isso ajudou com que ela conseguisse 3 regimentos. Então, depois de conversar com o Stalin ali, convencer ele cria 3 regimentos que serão compostos só por mulheres. Então, como eu falei, né, existem mulheres atuando ali na guerra, mas não existe um regimento só de mulheres. Então, desde o administrativo até a combatente, armeira, mecânica, todas seriam mulheres. Tá? E é isso que conta a história do regimento, principalmente do 588. E aí conta um pouquinho, a Irina vai contando um pouco da história dela, então é muito legal porque tem alguns momentos onde a própria Ritana, ela tá falando o que ela sentiu quando ela estava entrevistando a Irina, o que ela estava percebendo, ela descreve a entrevista, e alguns momentos são histórias narradas tipo em terceira pessoa, e alguns momentos são falas assim copiadas e coladas da própria Irina. Inclusive a autora teve que ter uma lutinha ali para conseguir falar com a última bruxa. Então não foi uma coisa assim, procurei ali, achei e fui lá na casa dela. Então, teve que passar por alguns oficiais, então teve uma luta ali para conseguir falar e entrevistar ela. E basicamente esse regimento eles trabalhava com bombardeio, eles usavam um avião que chamava acho que Polikarpov, alguma coisa assim. Era um avião extremamente obsoleto, ele era praticamente um avião de madeira, o pessoal falava que era um avião de brinquedo. Ele é um avião que não tinha praticamente instrumento nenhum, então era um avião onde a pilota ia uma pilota e uma navegadora,
elas ficavam abertas, sabe? Não é aquele avião que você vê que é tudo fechadinho, então ela tomava o vento, a neve na cara ali. E elas precisavam voar à noite. Esse avião ele tinha uma velocidade super limitada, lá acho que 150 km por hora era o máximo, mas era melhor ficar em 120, ela até comenta isso no livro. E elas precisavam bombardear os alemães. E aí elas faziam isso à noite, porque à noite elas teriam mais proteção, porque daí você não consegue enxergar os aviões. Inclusive elas desligavam os motores para não ouvir, para não dar para ouvir o avião chegar. Elas bombardeavam e ligavam o motor e subiam. E isso era muito perigoso, porque era um avião que não era tão rápido. Para quem não sabe também nada de guerra, então quando eles percebem um avião, alguma coisa assim, eles ligam refletores, que são umas lanternas, iluminam o céu. Se você for pego na luz, eles vão conseguir mirar em você e destruir você. Muito fácil, principalmente um avião desse que é devagar e frágil, tá? Então era uma coisa super arriscada. Mas elas tiveram muito êxito nisso, elas tiveram que ralar muito, e a Irina conta toda a luta delas, né, por serem mulheres. Era o primeiro regimento que ia ser só de mulher, treinando para ser pilota, então elas já sofriam ali com os comandantes que pegavam pesado, né, com elas. As roupas não tinham roupas do tamanho dela, então elas tinham que usar roupas de homem, que tinham, tipo, a bota começava no 43 e a que tinha, a bruxa que tinha o maior pé tinha, tipo, 37 de tamanho. Então elas tiveram que fazer várias gambiarras, então a história toda delas foi muito sofrida. E a Irina conta isso, e até uma coisa que a autora mostra que não foi uma coisa, ela não conta de maneira sofrida como vítima, né, mas sim que era foda, era difícil pra caramba, mas elas conseguiram superar tudo isso. E elas tinham muita força de vontade. E ralaram pra caramba. Até o ponto que elas conseguiriam fazer mais voos por noite do que o regimento de homens, que tinha talvez melhores equipamentos e melhores aviões. Elas fizeram ao todo cerca de 23 mil voos em 4 anos de guerra que elas participaram. E basicamente era isso. Toda noite elas iam lá, voavam meia hora, 40 minutos até o ponto, bombardeavam, voltavam, recarregavam e faziam cerca de 6, 7 voos por noite, cada um dos aviões. Todo avião tinha 2 pessoas, uma navegadora e uma pilota, e a navegadora precisava ficar olhando o mapa e bússola, porque não tinha muito instrumento no avião para navegar, e elas pilotavam à noite, então isso é muito mais complicado. Então, todo esse livro conta toda essa história de como foi criado esse regimento, as coisas que aconteceram durante o treinamento, durante os combates, todos os perrengues que elas passaram. E é um livro muito incrível porque é uma história real, então não é nada do tipo fantasiado. E por que elas foram conhecidas como bruxas, né? Porque elas vinham à noite, ninguém percebia elas chegando, só escutavam o barulho do vento, elas desligavam o motor e do nada as pessoas estavam sendo bombardeadas e logo depois elas já desapareciam nas nuvens de novo. Então elas eram meio que, começaram a considerá-las meio seres místicos assim. E no começo os alemães não entendiam absolutamente nada, eles só eram bombardeados e nem tinham tempo de reagir. Por muito tempo ali, elas fizeram vários voos sem que nenhuma bruxa fosse abatida, tá? Obviamente ao longo da guerra morreram várias, mas elas tiveram bastante sucesso nas incursões que elas faziam todas as noites, mesmo com todas as dificuldades. Então, como eu falei, né, neve, vento, frio, um avião que não era um avião obsoleto, e ainda assim elas conseguiram impactar bastante ali na guerra. E a Irina narra tudo isso, trazendo algumas memórias dela, trazendo memórias de outras pessoas, compartilhando documentos diários. Ela escrevia para amigo imaginário, então traz muito a visão delas da guerra, que era uma visão diferente. Essas mulheres, depois que esses regimentos foram criados, elas foram voluntárias, tinham mecânicas, matemáticas, armeiras, mas tinham donas de casa também. Então tinha todos os tipos de mulheres imagináveis ali, e elas quiseram ir para o combate, elas quiseram ir para a guerra. Não foi um alistamento obrigatório como o dos homens. Inclusive elas clamavam para poder contribuir mais, enquanto não existiam esse regimento. Elas ficavam incomodadas de só poder trabalhar ali dentro da cidade, cavando trincheira e fazendo alguns trabalhos menores, tá? Então é uma história muito incrível. Eu deixei anotado algumas partes aqui que eu gostei. Eu gosto muito da percepção delas sobre a guerra quando elas entram em território alemão, já quando a guerra já virou pro lado da Rússia.
e elas percebem que os russos estão fazendo exatamente as mesmas coisas que os alemães fizeram, então elas se incomodam muito com isso, elas entram em casas que tem geladeira, elas nunca tinham visto geladeira, porque elas ficaram a maior parte do tempo em lugares muito pobres, e os homens destruindo tudo e elas achando não reconfortante, mas elas tinham um sentimento diferente em relação ao que elas estavam enxergando. E muito disso porque elas se voluntariaram para entrar numa guerra, e a guerra tinha um significado um pouco diferente, apesar de ser para defender a pátria, tinha um significado um pouco diferente para elas do que para os homens, que já eram todos criados numa cultura de combate e destruição do inimigo. Elas tinham uma visão um pouco diferente. Então foi uma parte que me chamou bastante atenção. Então esse é um livro que eu gostei bastante de ter lido. Como eu falei, ele me surpreendeu bastante. E é legal quando a autora vai fazendo alguns comentários sobre os relatos da Irina, sobre os encontros que ela tem com a Irina ali no apartamento para coletar esses dados da história das bruxas, que ela fala da sensibilidade dela, das recordações, que ela tinha um tom muito professoral, onde ela queria narrar os fatos, narrar o que aconteceu, sem excluir a memória e a individualidade das bruxas, mas também sem colocar nada de vitimismo e sentimentalismo, não passar pano pra nada, assim. Então eu achei um relato muito equilibrado, sabe? Então tem um pouco de tudo, tem sentimento, tem emoções, tem recordações, tem fatos, então tem um pouco de tudo, isso é muito, muito bacana. Tem algumas situações que eu gostei, em algum momento ali a Irina ela começa a escrever sempre, ela cria um amigo imaginário para escrever cartas para ele, para desabafar, né, colocar as coisas para fora, já que ela não podia contar para as pessoas que ela fazia parte de um regimento, então ela não podia mandar carta para a família dela, então tinha algumas dificuldades ali. E tem uma que me chamou bastante atenção, que ela fala assim: diga-me, da sua vida também foi embora tudo que você gostava nos tempos de paz? É essa a regra? Então tem algumas coisas bem pesadas ali, eu diria, mas é um livro sensacional. É um livro que não promete nada, tá? Não promete nada, mas ele entrega tudo. É realmente uma história... Cara, é uma história emocionante, sabe? Pensar que uma galera ali criou... Uma mulher ali criou o primeiro regimento composto somente por mulheres, várias pessoas se voluntariaram. Tem uma mulher que se chama, uma bruxa que se chama Natasha, que ela tipo, tinha 2 filhos, ela mandou os filhos pra ficar com os avós, se alistou e começou a pilotar avião e jogar bomba em cima de nazista. Então, cara, você imagina que isso não é uma história de ficção, isso é uma história real, sabe? As pessoas, elas existiram e elas fizeram isso. Então, eu achei um relato bastante emocionante, é uma história muito, muito emocionante. E é super, super pé no chão o texto, sabe? Então achei muito legal, muito legal. Passaram por muito perrengue, né? Então, obviamente, como mulheres, numa guerra, os perrengues são muito maiores, principalmente de uma estrutura ali de exército que não estava preparada para ter mulheres. Então, por exemplo, pense em roupa íntima, elas não tinham acesso a isso, sabe? Nem botas, nem roupas do tamanho delas tinham. E aí é muito engraçado que quando elas ganham um uniforme adequado, o uniforme adequado é tipo uma saia, elas ganham sutiã e calcinha também, e aí elas se sentem desconfortáveis com essas roupas, porque talvez ainda assim não foram pensadas para elas, e elas usam só, elas começam a chamar de roupa de desfile, e elas só usam quando vão encontrar algum general, alguma autoridade, ou nos dias de desfile mesmo, aparições públicas. Mas no dia a dia de combate elas continuam usando as roupas que eram tamanho de homem, que elas remendaram para ficar adequado, as botas tamanho 43 lá, que elas já usavam. Então isso é incrível. A Irina, ela depois que acaba a guerra, ela volta a estudar, ela estudava física, então ela teve algumas contribuições para física importante, ela virou professora da universidade, se eu não me engano, da Universidade de Moscou. E ela casa com um rapaz que ela já tinha conhecido antes de ir pra guerra, que também foi pra guerra, que é o Dmitri. E tem acho que 2 filhos, uma filha e um filho. E se eu não me engano ela morreu
em 2016 com 96 anos. Ela não chegou a ver esse livro publicado, então ela não chegou a ler esse livro. Mas é uma história muito, muito incrível. É uma história que você lendo, você não consegue imaginar que de fato isso aconteceu, sabe? É muito surreal, assim. Uma guerra é muito surreal, né? Apesar de a gente estar vivendo em um tempo que está existindo uma guerra, isso é uma coisa que ainda assim para nós é muito distante da nossa realidade. Então é um livro que vale muito a pena, são 248 páginas, é uma leitura tranquila, não tem nada de complicado, é um livro assim, 13 anos, tipo, dá pra entender isso aqui tranquilamente, mas ele toca em alguns pontos muito profundos, isso é muito bacana. Então, como eu falei, é um livro equilibrado. Então ele tem dados factuais ali que você só vai ler e entender, e ele vai ter alguns relatos bem profundos ali, percepções de um grupo de mulheres lutando uma guerra ali em nome do país delas. Então eu achei muito legal, acho que vale super a pena, como eu falei, esse livro me surpreendeu muito e eu queria contar um pouquinho deles para vocês. Então, reforçando, As Bruxas da Noite foi um regimento de mulheres que bombardearam os nazistas por 4 anos, fizeram mais de 23 mil voos lá no museu da guerra, lá em Moscou, lá na Rússia. Tem um lugarzinho dedicado para elas, muito pequeno, muito menor do que deveria, mas tem um lugarzinho dedicado para elas. E a última bruxa morreu com 96 anos em 2016 e foi ela que narrou esse livro aqui para a jornalista Ritana Armeni. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que vocês peguem para ler esse livro, porque vale super a pena. Vai ser uma leitura bem diferente e eu acho que vocês vão se surpreender muito com essa história. Percebi que eu gosto de livros de guerra, sobre história de guerra, então eu vou continuar nessa linha aqui de achar mais alguns livros. Tem várias indicações boas de livro, como por exemplo A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro super famoso que eu quero ler também. Tá? Então tem várias indicações de livro dentro desse livro também, isso é muito legal. Já aproveitei para colocar na minha listinha. Mas era isso que eu queria contar um pouquinho pra vocês, gente. Esse era o livro As Bruxas da Noite, a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero que tenham gostado, gente. Eu tentei fazer um vídeo um pouquinho mais longo, um pouco mais profundo. Peguei colinha aqui das minhas anotações durante a leitura para lembrar de algumas coisas. Deixem um comentário me contando se vocês gostaram desse formato um pouco mais extenso, um pouco mais profundo. Ainda não está super técnico com tudo que eu poderia falar de um livro, até porque eu também não sou uma pessoa técnica, acho que nem tenho essa intenção, mas eu queria trazer um pouquinho mais de profundidade, além de falar só do que eu gostei, etc, e quantas páginas tem o livro. Então eu quis trazer um pouquinho mais de profundidade. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, me ajuda muito, muito, me incentiva bastante também a continuar produzindo conteúdos que leva um tempinho. Não vou dizer que é muito tempo, dias de trabalho, mas leva um tempinho ali. Então é legal quando vocês me ajudam a levar isso para mais gente, me ajudam a crescer isso aqui. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Quarta-feira que vem tem vídeo no canal. Beleza? E até a próxima.